Sol ingressa no perfeccionista, detalhista, crítico e analítico signo de Virgem no dia 23 de agosto, marcando também o período dos aniversariantes. Portanto, felicitações a todas as pessoas do signo de Virgem. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E eu vou deixar aqui também a chamada para o vídeo da alunação, que apesar de ter começado no signo de Leão, vai progredir e a próxima fase, né, que é o quarto crescente, vai acontecer no signo de Virgem. Então a gente já precisa ter aí essas duas energias em mente para trabalhar legal. E como eu gosto sempre de começar esses vídeos do ingresso do Sol, é lembrando que o Sol é o centro do mapa astrológico, né? Tudo vem a partir do Sol, é o Sol que emana as radiações, emana as vibrações, anima todo o resto do mapa, né? Por isso que eu chamo ele de essência. Ele é o mais próximo que a gente consegue chegar da nossa missão no ponto de vista da astrologia, né? Marca ali as características que a gente veio desenvolver, as nossas vontades, os nossos talentos natos, tudo isso passa pelo Sol. É também a nossa consciência, né? No sentido da clareza, de radiação, da gente enxergar quem a gente é de fato, aquilo que está no fundo, na nossa essência, para onde a gente deveria voltar sempre que tivesse dúvidas, se sentisse perdido, né? E entendesse cada vez mais esse Sol que é similar ao Sol que aparece no nosso céu, né, diariamente, irradiando luz, irradiando calor, como eu sempre falo aqui. O nosso Sol também quer irradiar um monte de características, um monte de talentos natos de acordo com a posição, do signo, dos aspectos que recebe da casa onde está posicionado. Tudo isso é muito importante porque é dali que parte toda a força do mapa natal. Não existiria mapa sem o Sol, né? O Sol realmente ganha muita importância, ele é considerado o centro do mapa porque tudo irradia, né? Tudo é plasmado a partir do Sol, né? Ele coagula toda essa energia do mapa e sem o Sol ficaria difícil a gente fazer a astrologia. Lembrando que quando o Sol muda de signo, a gente não muda o nosso signo solar. O seu signo solar permanece o mesmo, sem alteração. Você continua sendo do signo de nascimento. O que acontece é como se a gente vestisse uma roupagem diferente, né? Porque onde o Sol está passando, ele está irradiando características, irradiando pra gente um monte de coisas que a gente pode absorver e usar favoravelmente. Então é por isso que eu falo, né? Como se estivesse vestindo uma roupa diferente ou usando uma espécie de personalidade diferente. Mas a essência não muda, é por isso que eu falo lá no início do que o Sol representa, para a gente não perder de vista que é a essência, né? Aquilo que está no nosso centro, lá na parte mais interna do nosso ser não muda, continua do mesmo jeito. E sobre o signo de Virgem, a gente só ouve falar coisas boas, não é verdade? Ah, mentira, a gente sabe o que falam por aí sobre Virgem, mas será que é isso tudo? Primeiro que é um signo regido pelo Mercúrio, né? Então tem uma coisa mais mental, mais intelectual, porque é o planeta das comunicações, das trocas, no caso do Virgem, da parte mais técnica, recebe do Mercúrio todas essas características e se torna capaz de ser analítico, uma atenção focada ali na crítica, no detalhe, é conhecido por ser chato, né? Apegado ao detalhe, ao perfeccionismo, tá sempre buscando fazer o melhor ali e às vezes nunca termina, né? Numa ideia que a perfeição existe, na busca constante para chegar num resultado, algo próximo ali do perfeccionismo, que acaba paralisando, né? Fazendo com que se perca no detalhe. É uma energia cética para organização, para limpeza,
para utilidade, para servir. Traz sempre os roteiros, a lista de tarefas, né, os famosos checklists, as receitas, tudo que precisa ser feito tem como se tivesse ali um roteiro para fazer cada coisa. As fórmulas. Mas a sua principal função, de acordo com a energia da roda zodiacal, é aprimorar ou consertar aquilo que não está funcionando tão bem. E também se colocar a serviço, né? Ter ali uma utilidade. Então essa é a principal energia do signo, é por isso que recebe muito essa questão da crítica, porque como tem um olhar apurado para aquilo que não está funcionando tão bem, vai sempre ali, pega sempre naquele pontinho, né? No detalhe. Às vezes a gente fez um monte de coisa, mas faltou uma coisinha de nada, e é ali que a energia vai se manifestar, e é por isso que ninguém acaba gostando, né? Fica parecendo o chato que sempre tá ali buscando pelo em ovo, né? Como dizemos aí no popular. É do elemento terra, então tá voltado para os temas da materialidade, tudo isso é muito importante, é o mais cético de todos, podemos falar que de certa forma é o mais terra de todos, porque manifestar esses potenciais do elemento terra, às vezes se torna objetivo demais, pragmático demais, e esquece de enxergar além dessas necessidades, desses temas que envolvem tanto a materialidade. Na oposição está o signo de Peixes. Então, o polo, né, de Virgem é composto por Virgem e na oposição está o signo de Peixes. O que assombra o Virgem muitas vezes é o que está no signo de Peixes. Os oceanos quase infinitos, né? A sensibilidade, a transcendência, muitas vezes aquela desconexão com a realidade. Então a gente tem um signo que tenta ser técnico demais, objetivo demais, pragmático demais também, não tanto quanto Capricórnio, é bom que se diga, mas do outro lado tem um signo que fala de coisas mais enormes, de oceanos quase profundos, de água, sensibilidade, de intuição, de um monte de coisa, de amor incondicional e de espiritualidade, o que torna esse polo, né, a necessidade de complementar um com o outro. Ou seja, de buscar no Peixes aquilo que falta no Virgem. Mas o que acontece, né, nesse jogo dos polos opostos é que a gente tem de um lado para o outro, de um lado para o outro, oscilando aí numa gangorra quase que infinita, quando o esforço deveria ser para a gente tentar equilibrar as polaridades, chegar o mais próximo daquilo que o Buda ensina do caminho do meio. Então o signo de Peixes assombra o Virgem, por assim dizer, porque o Virgem às vezes se perde no detalhe e o Peixe se perde no todo. Então, para dar uma diluída, né, vamos usar uma palavra que vem do Netuno, que é o regente de Peixes, para dar uma diluída na visão, né, na sensação ali de estar muito restringido pela materialidade, a gente precisa complementar com o signo da oposição, com o signo de Peixes. É também o técnico, né, burocrata, né, aquele que, como eu disse lá no início, conhece as fórmulas, né, sabe como fazer. Então vai executando ali tecnicamente e quando tá nesse sentido é bom, porque segue um roteiro, segue uma rotina, tem uma lista de tarefas muito bem definidas, né? A gente sempre vê Virgem carregando ferramentas para anotar, para organizar, e é do tipo mutável, né? É o signo de terra que começa a mudar as coisas, ou seja, a gente tem o signo de Virgem aqui no hemisfério sul quando está começando o finzinho do inverno. Então começa a mudar, criar uma variação ali para que logo se dê lugar a uma nova estação, ao novo clima, né? Isso quando o clima funcionava perfeitamente, né? Mas ainda assim a gente observa que nesse período as coisas começam a não ser tão estabilizadas como eram antes, no signo anterior. Então é o momento que começa a variação para que algo novo surja a partir do momento que o Sol ingressar em Libra. E na negatividade se torna apegado ao detalhe, né? À perfeição, na busca constante por aprimorar, por consertar, nunca tá bom o suficiente. Então continua ali fazendo,
e muitas vezes tem dificuldade de encerrar, de colocar um fim, ou de divulgar, ou de fazer qualquer coisa, enquanto não sente que está perfeito o suficiente. Ou se torna crítico demais, né? Aquele tipo de pessoa que já bate o olho e sempre levanta os pontos negativos, em vez de olhar o que tem ali de positivo, né? Como eu falei, essa é uma energia negativa, né, do signo, que precisa ser direcionado, precisa entender, primeiro ter consciência dessa tendência crítica para depois melhorar, para depois usar favoravelmente, servir no sentido de desenvolver os próprios talentos também, né, de se tornar útil. A função da energia, como eu falei, é para aprimorar, é para consertar, mas isso precisa também ser feito de uma maneira, né? Precisa aprender a fazer isso, porque senão fica negativo. E está sempre focado, ou pelo menos parece que é uma pessoa sempre focada naquilo que não está dando certo. E é assim que vai ser percebido, porque acaba que sempre olha por esse lado. Nunca está bom o suficiente, né? Então dá a sensação para quem está ali trabalhando ou convivendo, né? Porque também é um signo muito voltado para o trabalho, que nunca está bom o suficiente, que sempre tem alguma coisa, que faltou sempre alguma coisa, por mais que as pessoas ali tenham se esforçado para entregar o melhor. Então é nesse sentido que essa energia se torna negativa. E aí também vem uma carga, né? Porque se nada funciona direito, porque eu sempre vejo, né? Porque a pessoa sempre vê o quanto poderia melhorar, o quanto poderia ser melhor, tá sempre insatisfeito com alguma coisa, e essa é uma energia difícil de ser trabalhada. A casa natural do signo de Virgem é a casa 6, que fala exatamente da forma de trabalho, da rotina, saúde, bem-estar, dieta, né? Tudo aquilo que faz bem e que nutre positivamente o corpo, não só o corpo, mas a mente, a saúde no geral, né? E também dos animais domésticos, né? Os pets, a gente encontra isso na casa 6. Ali então estão os roteiros, né? A forma como a gente roteiriza a vida para criar uma rotina, para estabelecer as tarefas, para fazer as coisas de diversas formas. Então a gente sempre chega nesse ponto, né? Como utilizar as energias, utilizar sendo uma palavra de Virgem, de forma positiva, né? Você sempre fala, mas eu não tenho meu mapa, eu não sei direito, o que eu faço? O principal aqui da energia que eu falei para vocês é para consertar ou para aprimorar ou para melhorar alguma coisa. Então a gente precisa pensar aonde na nossa vida estão precisando dessa atuação nossa, daquilo que pode ser aprimorado, daquilo que pode ser melhorado. O que precisa de organização, de limpeza, de uma melhoria em algum sentido. Ou se a gente está sendo crítico demais em algum ponto, né? Sempre falta alguma coisa, sempre tem algum porém, sempre tem alguma vírgula fora do lugar. E também da gente entender como que a gente lida com a energia do signo, né? Tá faltando organização, tá sendo perfeccionista demais, em qual área da vida tá sentindo necessidade de uma rotina, de organizar, de limpeza. Tudo isso pode ser formas da gente trabalhar a energia de Virgem, mesmo sem saber direito a posição do mapa. Ou ainda em que área da vida há um interesse, né? Uma necessidade ali da gente servir, da gente ser útil. Todo mundo tem Virgem em algum ponto do mapa, e nessa área representada ali pela casa, né? Eu falei área, mas é a casa que está o signo de Virgem, vai ter essa necessidade de ser útil, de servir, de ajudar muitas vezes. E também como que pode desenvolver os seus talentos natos, porque uma forma de servir é a gente pensar em prestação de serviço, mas uma forma mais ampla, né? Mais de acordo com a era nova que a gente está passando aí pela fase de transição, como que a gente pode desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos natos, colocando assim a serviço da humanidade. É uma forma mais, visionária de servir, mais além
do que simplesmente prestar um serviço. É importante, mas toda vez que a gente desenvolve nossos talentos, a gente está colocando isso a favor da humanidade, o que traz impactos e benefícios de formas mais variadas e que podem ajudar. E também pensar na crítica, né? A crítica é uma energia que precisa ser aplicada de forma consciente. Ou seja, ela é a visão daquilo que pode ser consertado ou aprimorado. Mas para que ela seja útil de verdade, a gente tem que garantir que quem está na outra ponta está receptivo à crítica, porque senão pode ser visto ali como uma afronta, um ataque desnecessário muitas vezes. Então a primeira coisa, quando a gente tem essa necessidade de apontar as falhas, apontar aquilo que não está tão certo, e vai ser assim, vocês vão ver na mandala o motivo que vai ser ainda mais intenso nesse período, essa necessidade, mas a gente precisa garantir que as pessoas estão realmente receptivas, porque senão fica só aquela pessoa realmente chata que sempre aponta as falhas, os erros, que nada está muito bom, como eu falei lá antes, e acaba desperdiçando a energia que era para ser no sentido de utilidade, de servir, de ajuda, prejudica mais, né? Porque vira uma autocrítica, que é um outro ponto negativo do signo de Virgem. Também para a gente lidar com toda essa pressão que está desenhada nesse momento, que tal se a gente não criticasse, né? Que tal se nesse período, em vez da gente levantar aquilo que não está indo tão bem, usasse essa energia para servir, para ser útil, no sentido de ver aquilo que está funcionando bem, de, às vezes, reconhecer na gente aquilo que a gente faz bem e no outro também, vendo aquilo que tem de positivo e não só aquilo que está faltando. Porque assim a gente vai conseguir lidar melhor com as pressões dos próximos 30 dias, que é o período que o Sol vai passar pelo signo de Virgem. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais a gente precisa considerar durante o ingresso do Sol em Virgem. Então essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa no signo de Virgem, acontecendo no dia 23 de agosto, às 6h01 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. E além dos temas de Virgem, né, que a gente já falou bastante aqui no início, principalmente a questão ali, o Virgem pega muito na questão do perfeccionismo, né, se perder no detalhe, corre muito esse risco, a gente vai ver e vocês já vão ficar daquele jeito que eu sei, porque ele vai iniciar aqui, ó, a oposição com Saturno. 4 graus, Cláudio, tá longe? Para um Saturno não tá tão longe. O Saturno-Sol, né? O Sol tem muito brilho, é um luminar que a gente chama na astrologia. Então ele tem muito brilho, ele tem muita luz. Quer dizer que essa oposição vai estar exato em 4 dias. E além dos temas de Virgem que a gente precisa lidar, como eu falei lá no início, né? Principalmente as questões de apego à perfeição e tudo mais, ainda vai ter a exigência do Saturno durante os próximos 30 dias. Então, assim, não tem muito como fugir, né? Como eu falei, tá aproximando, vai ficar exato, seria ainda mais intenso se fosse uma oposição exata, mas é porque também os dois estão chegando ao auge do ciclo de Sol e Saturno. Então, é um momento né, que a gente precisa principalmente trazer para a nossa essência a estrutura, a maturidade, respeitar o tempo, fazer as coisas de maneira bem feita, dando o melhor de si, da maneira mais eficiente possível, planejando, seguindo etapas. Importante não tentar pular etapas. O tempo de Saturno não é o nosso tempo, então a manifestação, né, fica um pouco rígido demais. E é isso que eu vejo para esse ingresso do Sol em Virgem. O Sol em Virgem que já tende a ser mais cético, para a gente resumir, que tá é mais analítico, né? Porque tá uma energia voltada para aprimorar, para consertar aquilo que não está funcionando muito bem, vai lidar também com a exigência de Saturno, com os rigores, os limites, né? As restrições. Restrição do quê? Da nossa essência, do nosso brilho. E a gente vem, né, quase que a gente pode falar numa ressaca, brincando um pouco, porque a gente passou um tempo,
né, os últimos 30 dias foi com o signo de Leão. Foi no signo que o Sol rege, pedindo que a gente apareça, que a gente brilhe. E agora tudo isso vai dar em quê, hein? Essa é a pergunta que tem que ser feita por conta desta oposição que está desenhada aqui. O que vai manifestar? O que da nossa essência em Leão, daquilo que a gente absorveu, daquilo que a gente mostrou, daquilo que a gente irradiou, né, para aparecer no bom sentido ou não, das vaidades ou não, para ter essa criatividade, esse brilho do leão que poderia ter sido um fogo catalisador de muita coisa. Tudo isso vai dar em que agora com o auge do Sol e Saturno, né? O que restou desse período de entusiasmo, de animação, de toda essa força leonina? O que restou para esse Sol? Porque agora, além do Virgem, né, que é muito detalhista, se perde às vezes no detalhe, faz do detalhe o todo, tem o Saturno que está lá em Peixes, né, meio que perdido no todo. Então, algo que pode resultar disso aqui é que a gente vê que não estava estruturado, não. Tudo aquilo que a gente, principalmente porque aqui a gente vai falar, né, aqui no canal também, mas a gente, adiantando rapidinho, a gente vai ter que ver o resultado do ciclo entre Sol e Saturno, quais foram os resultados, o que a gente está colhendo a partir de agora. O principal aqui vai ser maneirar muito de agora em diante na crítica. Por quê? Porque essa crítica, ela vai vir com uma energia que pode castrar, ela pode ser tão forte. E ela será tão forte porque é o Saturno, né? Não tem jeito. Ela vai ser rigorosa, gente. A gente vai ter que suavizar e eu não sei nem como aqui. Porque a princípio, se a gente olhar por essa mandala, a gente não tem uma lua ali fazendo aspecto com o Sol ou com Saturno. Poderia dar uma suavizada. Mas vamos analisar. Talvez a gente encontre algum outro ponto aqui que eu ainda não vi. Mas essa crítica vai ter que ser muito maneirada. Principalmente a autocrítica, porque aqui a gente está falando do Sol, né, da essência. Então a sensação que vai dar aqui, muito provavelmente, é que as coisas que a gente vinha fazendo, vinha trabalhando, não foram bem estruturadas, não foi isso tudo que a gente tinha idealizado, tinha sonhado, que agora vem um resultado que a gente pode sentir limitado, restrito, confinado. E essa sensação que pode vir, a gente precisa atuar nela com uma certa leveza até. Por quê? Porque a crítica do Virgem, quando ela é feita de qualquer jeito, quando ela é feita sem que alguém esteja receptiva. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que a gente vai entrar no modo muito crítico a partir de agora e exigente. Crítico e exigente, de que nada tá bom o suficiente. Já não era o suficiente ter o perfeccionismo de Virgem, a gente tem do outro lado lá o Saturno. Então, se a gente não atentar para aquilo que a gente está irradiando, né, para essa energia que deveria ser para servir, para ser útil, para aprimorar, para consertar aquilo que não está indo tão bem, para corrigir ali os cursos, essa vem como se fosse uma porrada mesmo, e uma porrada interna que acaba refletindo externamente, ou seja, aquilo que a gente sentiu que não foi suficiente, que não foi bom o suficiente, que não está bom o suficiente, não vai trazer ali a motivação necessária e a gente pode se restringir, pode se castrar. Ou seja, todo aquele entusiasmo do leão de agora eu apareço, né? O astrólogo lá do Astro Libertação falou que a gente tem que aparecer, tem que ser visto, tem que ser bonita, cheirosa, gostosa, não sei o quê. Agora o Virgem fala, e de que adiantou tudo isso? Porque naturalmente já é assim porque é o signo anterior, né? Então a energia que vem do signo anterior era meio que, entre aspas, é como se ela fosse desprezada pelo próximo signo. No sentido de, Leão só quer chamar a atenção, dá aquela coisa. Não tem nada ali, né? Só aparência, só vaidade, só quer que todo mundo aplaude. Aí já vem essa parte. O que tem de bom? Já começa a crítica, e vai. E se deixar, entra num modo que vai ser castrador, de falar assim, tá vendo? Você não é bom o suficiente, você não merece isso,
Você é aquilo, você não pode, você não deveria. E vão ser os próximos 30 dias dessa forma. Tá, e o que a gente tem, né? Além dessa energia com Saturno, a gente tem o ascendente ainda a 25 graus de Leão. Então pode ser aqui que dá uma suavizada, né? Porque a gente ainda pode incorporar aquela energia do Leão, que eu falei tanto, né? No período anterior, desde que o Sol ingressou em Leão, a gente ainda pode incorporar para usar positivamente, mostrar, né, aquilo que a gente é bom mesmo, que a gente tem talvez uma segurança naquilo que a gente está mostrando agora. Se antes era só um entusiasmo, talvez, não tô falando que hein? O pessoal de Leão aí, ó, não é bem assim. Eu não tô falando do signo pessoal em específico, mas do signo como uma forma geral. Agora a gente pode mostrar que tem um conteúdo, que tem algo a ser mostrado ali para ser útil, que precisa ser visto, que pode acrescentar, que pode ajudar, que pode consertar, que pode aprimorar de alguma forma. E isso pode ser positivo, isso pode ajudar nessa encrenca aqui do Sol com Saturno. A gente vai falar de uma suavizada a partir do momento que, primeiro, passar a oposição, que é daqui a 4 dias, no dia 27/8, mas, de fato, essa energia perde força quando o Sol ingressar em Libra. Então vamos trabalhar, né, ativamente aí com o Saturno durante esse período, porque não vai ser fácil, e principalmente zelar pela crítica. Lá no meio do céu, a bússola desse período, né, o destino está o signo de Gêmeos, pedindo que também haja um dinamismo, que haja trocas, que haja parcerias, contatos, interconexões, aquilo que a gente pode levar e trazer, as mensagens, as informações. E também olhar para esse lado, que se tiver restrito demais, na vida pública a gente pode encontrar alguma forma de clarear um pouco isso, de trazer algo que possa complementar, trocar, né, de fazer trocas não só no sentido comercial, mas no sentido de que eu dou algo e recebo algo, e isso pode ser benéfico. E isso pode ajudar nesse Sol que está aflito ali com o Saturno, na nossa essência, né? Então, a gente pode encontrar pessoas, fazer novos contatos que ajudem a gente a lidar, né, com esse momento aí de exigência, com essas rigidezes todas. Porque se a gente estiver sentindo muito limitado, restrito, aqui há energia para que a gente faça a troca disso, mude isso, vire essa chave, enxergue de outra forma. Aprenda as lições que o Saturno tem para mostrar, porque a partir daí a gente consegue manifestar os potenciais da nossa essência da melhor forma possível, de maneira estruturada, de maneira responsável, tal e tal como pede o Saturno, e isso pode ser revertido positivamente. E lembrar também, um outro ponto que pode ajudar é que o próprio Saturno está retrógrado ainda. Então a gente pode rever como a gente lida com essas rigidezes todas que ele representa. Mas a princípio a gente precisa considerar todos esses pontos e principalmente analisar, né, usar essa energia do Virgem para a gente enxergar melhor aquilo que precisa, daquilo que onde a gente precisa atuar com maior eficiência, buscando dar o melhor de si. E essa é uma outra chave também. Durante esse período, vamos procurar dar o melhor de si sempre. Por quê? A energia que tende a ser perfeccionista, ou seja, que nada nunca está bom o suficiente, que sempre pode melhorar mais e mais e mais e mais, e fica nisso para sempre, e com a exigência de algo que precisa ser manifestado da melhor forma possível, quando a gente coloca o nosso melhor, não importa o que seja, não importa como seja, a gente já quebra com tudo isso, porque a gente sente em cada parte do nosso ser que a gente está dando o nosso melhor. E é isso que vai abrir o caminho aí, que vai destravar essas energias, que não vai fazer a gente ficar restrito aí conforme a energia de Saturno, né? Em oposição a esse Sol. O Sol vai balançar muito para cá, mas a gente também tem que fazer o esforço de trazer ele para a gente, né? Para cada um, para o brilho pessoal, para o eu brilhar, e não só a restrição que pode vir dos outros também, segundo o desenho dessa mandala. Então isso tudo que eu vejo nesse ingresso do Sol em Virgem, né,
Espero que seja aí um período de muita luz, apesar dos aspectos aqui difíceis que a gente está vendo, mas que, né, tem luz. Sempre há luz e a gente precisa focar onde há luz para a gente conseguir lidar com os desafios aí do período. Tudo de bom e espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Bom, agora que a gente viu a mandala e vimos lá o Saturno fazendo uma oposição com o Sol, que vai marcar essa mandala pelos próximos 30 dias, a gente vai passar agora para os pitacos astrológicos. Lembrando que quando eu faço isso não é necessariamente uma previsão de acontecimentos, mas leve em consideração a posição do Sol, né, de acordo com a roda do ano, a roda zodiacal, então as revoluções, né, tudo isso que é considerado aqui quando eu falo, e também o posicionamento da própria mandala para extrair dali algumas dicas que podem ser úteis aí para cada um dos signos. E para a gente entender melhor, é importante conhecer o mapa, saber ali quais são as posições, onde estão até os outros signos, que pode ajudar também a identificar outros potenciais, não somente do signo solar, como eu vou falar. E o principal de tudo é saber em que ponto da revolução a gente está vivenciando, né? Em que ponto da revolução nós estamos, para que a partir dali a gente trabalhe as energias de uma outra forma, comporte-se de uma outra maneira, porque cada fase da revolução requer um tipo de atitude diferente. Então vamos lá. O primeiro signo é o próprio signo de Virgem, né, que está fazendo aí a revolução solar, tem o retorno do Sol, o momento em que marca ali o renascimento das energias do Sol, os potenciais são recebidos para o próximo ano, para ser trabalhado ali pelo próximo ano. Então é o que eu chamo de o ano novo de verdade, momento de renovação, de receber todos esses potenciais. Às vezes, para quem pode não ter feito a revolução, ainda não está tão claro os objetivos, e isso é normal. Mas o principal ali é receber esses potenciais para começar a trabalhar a partir dos próximos períodos, seguindo a roda do ano aí de acordo com o posicionamento. E nesse sentido também caindo numa casa que pede que olhe para o corpo físico, para a identidade, que além de receber esses potenciais do que vai ser o próximo ano, também olhe por esse ponto, né? Zele por esses pontos, fortalecendo o corpo físico, porque muito provavelmente vai precisar nesta revolução de desenvolver essas energias a partir da materialidade, né? Então, trabalhar a identidade, trabalhar a autoafirmação, a autoconfiança pode favorecer muito aí o pessoal de Virgem nesse ano que está prestes a começar para cada um dos aniversariantes do signo. E o próximo signo é Peixes, né? Que está vivendo o auge, a colheita, o momento em que todas as energias da revolução chegam ao auge e fica claro o que precisa ser feito e o que ainda não foi feito. Nesse sentido, pode ser aplicado as energias para trabalhar ainda, para alcançar ainda os resultados de acordo com tudo aquilo que apareceu na revolução. Vocês estão com um trânsito de Saturno pelo signo, o que traz uma necessidade de fazer as coisas como estrutura, com responsabilidade, dar o melhor de si, respeitar o tempo, seguir as etapas e trazer uma maior maturidade. Tudo isso para lidar com a sensação de restrição. Considere também quem são as parcerias, os relacionamentos, os acordos ali com quem vocês podem contar para continuar desenvolvendo, para continuar trabalhando as energias aí do ano. Câncer tá com uma energia forte, né? Estão quase aí a 60 dias desde que tiveram a revolução de vocês. É o momento que vocês já podem começar a trabalhar ativamente os temas do ano, principalmente se já sabe ali o que está desenhado para esse ano. Precisa prestar atenção também nos bastidores, na vida privada, naqueles momentos ali, ou nos lugares, ou naquilo que vocês fazem para recuperar as energias, né? Recuperar o fôlego, descansar, ter os momentos de isolamento, né? De fuga do mundo, né? Dessa loucura do mundo. Então é necessário também olhar por esse lado. Isso pode favorecer
a continuidade do desenvolvimento. Mas lembrando que no próximo signo vocês vão entrar no momento de desenvolvimento, né, de crescimento a partir da tensão. Ou seja, aquilo que vocês puderem fazer agora vai ajudar bastante e não precisar passar por esses desafios. Outro signo que também está com essa energia forte é o signo de Escorpião. Então vocês precisam aproveitar, só que o tempo de vocês é diferente. Vocês já estão na fase de finalização da energia da roda do ano. Então é importante fazer as limpezas, né? Abrir o caminho, continuar trabalhando, por mais que não sinta esse incômodo da finalização, é uma energia que pode ser utilizada porque é uma energia forte. Também para comunicar aquilo que vocês precisam, com quem vocês precisam. Estabelecer trocas, estabelecer pontes. Quem são as pessoas que podem ajudar? Às vezes viagens curtas também podem auxiliar nessa limpeza, nesse processo aí de estar se preparando para receber as novas energias que vai acontecer na revolução solar de vocês. A partir de agora vai intensificando essa necessidade de abertura de espaço. Como eu sempre falo aqui, é preciso jogar coisas fora para que algo novo surja e nesse sentido vocês têm essa energia muito favorecida. O pessoal do signo de Gêmeos chegou no momento do desenvolvimento das energias, né? A tensão que vai incomodar vocês para colocar vocês para desenvolver o potencial do ano. Então é um momento que, se ainda não tinha tanta clareza, as coisas começam a aparecer, os desafios, os conflitos muitas vezes. É uma energia que é para tirar vocês da zona de conforto desde que vocês tiveram a revolução de vocês. Então, se aproveitou no signo anterior, já está até com isso em andamento, né? Agora, se estava ali com uma energia mais tranquila, mais parada, a coisa vai começar a movimentar, forçando vocês a se desenvolverem. E também a vida pública vai exigir muito isso de vocês, da carreira, da profissão, daquilo que é mostrado para a sociedade. Então é uma tensão que vai colocar vocês ali, muitas vezes, na situação de se mostrarem capazes de levar à frente todos os objetivos, as metas, os empreendimentos que estavam desenhados na revolução de vocês. O pessoal de Sagitário tem que se preparar para a finalização. A tensão vem no sentido de começar a finalizar o que foi desenvolvido nessa revolução. Então é um momento de voltar para dentro, né, de refletir, ver aquilo que não deu certo, o que precisa ser abandonado, jogado fora, limpado, purgado. É o momento que vocês estão arrancando aquilo que não prestou, né, o que sobrou da colheita, ou seja, aquilo que não prestou precisa ser arrancado da terra para trazer vida nova, né? Para preparar a terra para receber os novos potenciais na revolução de vocês. Ainda dá tempo de fazer muita coisa, de alcançar muitos resultados, eu sempre lembro disso. Não é porque entrou na finalização que não pode mais alcançar os objetivos. Só que agora precisa de um pouco mais de esforço e também de ir preparando pouco a pouco a terra, né, de abrir espaço, seja de forma mental, seja de forma física mesmo, para que algo novo surja quando vocês tiverem a revolução de vocês. Então é muito importante fazer essa reflexão, principalmente ver aquilo que não presta mais, aquilo que precisa desapegar, ir embora da vida para que algo novo surja. Trabalhe também as bases, né? A forma como vocês se estruturam pode ajudar muito nessa tarefa de limpeza aí dos próximos meses. Capricórnio é uma energia fluente para vocês, é uma energia que não causa um incômodo, então vocês precisam ativamente colocar para funcionar. E também vejam como está a parte da saúde, da rotina, da forma de trabalhar, a forma como vocês trabalham as energias do ano para alcançar os objetivos. Foque também naquilo que te faz bem, no seu bem-estar, mas lembrando que é uma energia que precisa que vocês
ativamente tomem iniciativa, porque se cruzar os braços, a coisa não vai acontecer, porque é uma energia fluente, é como se fosse um talento nato que, se a gente não se esforçar, vem com tanta facilidade que a gente não aproveita, desperdiça esse potencial. Touro também é uma energia fluente para vocês, vai depender da iniciativa para colocar isso para funcionar, principalmente baseado com as energias do signo de Virgem. E nesse sentido também vocês precisam ter um zelo maior em relação às ditas verdades pessoais, a não ficar muito restrita, às vezes, àquilo que você tem como crença pessoal, como a sua filosofia de vida, ou mesmo como você vivencia a sua fé interior, né? Não no sentido religioso, mas aquilo que movimenta aí, naquilo que você acredita, trabalhando objetivamente, mas continuar acreditando é muito importante. Mas é uma energia, vou repetir de novo, fluente, que vem com uma certa facilidade e que, se vocês não se esforçarem, né, não arregaçar as mangas, nada vai acontecer e acaba não aproveitando o potencial aí desse momento. O próximo signo é Áries, né? Para vocês é uma energia de desafio, mas que não causa muito incômodo. Vocês podem aproveitar desde que façam isso de bom grado, né, de boa vontade, e trabalhar principalmente as energias que já estavam em desenvolvimento na roda do ano aí de vocês. Aquilo que precisar de um empurrão pode ser desde que vocês topem o desafio, né? Mas é preciso fazer de boa vontade, porque senão não adianta. E também aquilo que precisa ser desapegado, né? Uma espécie de transformação. Muitas vezes isso pode se manifestar através de crises, mas essas crises são sinais de alguma coisa ali que precisa ir embora para liberar espaço, para renovar as energias, para muitas vezes desapegar daquilo que está preso ao passado, que impede vocês de continuar desenvolvendo os objetivos do ano. Aquário, para vocês também é uma energia de desenvolvimento, desde que vocês topem fazer esse processo, né? Vocês tiveram o auge no signo anterior, então muita coisa já ficou mais esclarecida do que estava em desenvolvimento ali na revolução de vocês, e agora podem usar essa energia favoravelmente, desde que predisponham a fazer. Não adianta pensar, né? Às vezes vai ter um incômodozinho, uma pulga atrás da orelha, mas aquilo ali é facilmente ignorado. E nesse sentido também vocês podem ver quem são as pessoas, os relacionamentos, as parcerias, os acordos ali que podem favorecer positivamente os resultados da revolução atual de vocês. Libra, para vocês faltam 30 dias para a revolução solar. O principal aqui é que vocês tenham feito o trabalho de limpeza, de desapego, de jogar fora aquilo que não deu certo nesse ano todo que se passou, preparar a terra para receber as novas sementes, a nova carga energética que o Sol vem trazer para vocês, iniciando um novo ano, iniciando um novo momento, mas tudo isso precisa de espaço para que frutifique, para que traga algo positivo, e nesse sentido é preciso ter feito as limpezas. Agora, se já fez tudo isso, já está preparado, e o pessoal de Leão, que teve a revolução há 30 dias atrás, agora está aí ainda recebendo os potenciais, pode favorecer se vocês fortalecerem fisicamente o corpo de vocês, trabalhando a energia física, trabalhando essa disposição para enfrentar o desafio do novo ano. Ainda pode não estar muito claro o que vai ser esse ano novo de vocês, mas não se preocupe. À medida que a roda do ano avança, de acordo com a posição do Sol, vai trazendo mais clareza. E também, para quem quiser, pode fazer a revolução solar para ajudar a traçar aí uma espécie de um mapa e saber quais os potenciais todos do ano e como é preciso atuar de acordo com cada uma das fases. Ainda dá tempo. Por fim, aquele recado de sempre, né? Façam o mapa de vocês, nem que seja na internet. Mas sério, para vocês acompanharem é preciso pelo menos ter traçado a carta natal, saber ali os posicionamentos, onde está o seu Sol, o que está influenciando, e também
para quem quiser fazer a revolução solar e entender os potenciais, saber em que ponto da roda zodiacal você está, mesmo que já tenha feito aniversário, não tem problema. Quanto mais clareza, quanto maior o entendimento, melhor vai ser para desenvolver, para alcançar os objetivos segundo as energias que a astrologia apresenta, mas também alinhar com os objetivos e metas pessoais. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quem quiser fazer os mapas, né, pode fazer o seu mapa natal ou da revolução. Tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e ainda mais enquanto o Sol estiver passando por Virgem.